Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E aí, 2 reforços confirmadaços no São Paulo? Além desses 2 reforços, tivemos 3 renovações contratuais também. E tem o craque Giroud, que eu quero compartilhar com vocês uma novidade bombástica aqui agora, que vai dar o que falar demais mesmo. E aí, nós vamos falar sobre isso aqui. A Superbet estaria por trás da próxima contratação realmente extraordinária do São Paulo? E o São Paulo que buscava um pivô, já que ia buscar um cara, aparece o Giroud agora. E olha só, vamos falar de tudo que tem no São Paulo Futebol Clube agora, now. Vem comigo aqui, ó. Chega nesse likeão aí, posso contar com você nesse likeão? E se inscreva também aqui no canal, tá bom? Você é muito bem-vindo, eu faço questão de ter você por aqui. Quero te atualizar também do caso do Bobadilla, que a seleção paraguaia, que a seleção do Bobadilla não está se conformando com a atitude que tá rolando aí e está ameaçando até ir pra FIFA pra defender o jogador. Tá dando buchicho, falarei bem pouco sobre isso, porque eu sei que o assunto gera opiniões pra lá e pra cá e eu vou de boa, tá bom? Giroud é comigo. Cédric Soares e Oscar é comigo. O Luca é comigo. E quando for o lance do Bobadinho... Chega nesse like aí, vamos lá, like pra dar uma moral no vídeo. Like dá uma moralzona, hein? E se inscreva aqui também, né? Não, compartilha o vídeo, deixa o hype aí também, beleza? E eu quero te falar que esse vídeo aqui é um oferecimento de Inplay. Inplay, que é um app... Olha no meu olho, é muito importante aqui. Você tá olhando no meu olho? Olha aqui, ó, vou fazer aqui diferente. Tá olhando no meu olho aqui? A Inplay é um aplicativo de futebol gratuito, tá? E você vai poder dar os seus palpites de futebol ali, fazer as suas previsões e ainda você pode ganhar dinheiro com isso. Não é bet. Jubão não mexe com bet. Não é bet, tá? Você vai de graça, você se cadastra. Com o meu QR Code que você vê aqui na tela. Tá vendo o QR Code? Mira a câmera aí, faz um teste. Mira a câmera do seu telefone, salva aí o QR Code, só clicar. Você mira a câmera, como se fosse botar uma foto, clicou, já abre a Inplay. Você se cadastra ali e ganha 1000 moedinhas. Com as 1000 moedinhas você já pode apostar no São Paulo, fazer as suas previsões. Se liga aí, deixa eu te mostrar a tela então, que eu fiz com São Paulo e Bahia. Foi ontem que eu fiz, vou te mostrar, gravei o videozinho, olha só. Tá aqui, ó, São Paulo e Bahia, já me cadastrei aqui, coloquei pra me cadastrar. E aí aparece, ó, mais de 45% de posse de bola pro Bahia. Eu falo que sim, que vai ter. Tá vendo? Eu fico dando minhas previsões, ó. Cartão amarelo pro São Paulo no primeiro tempo. Vai ter, eu acho que vai ter. E aí você vai dando as previsões, ó. Mais de 5,5 chutes pro Bahia no primeiro tempo. 5 é muito, hein? Ou pode ser. Não, pode ser. Bahia chuta bem com o Ceni, pode ser. Mais de 6,5 escanteios do São Paulo no jogo? Não. São Paulo não bate muito escanteio. Então tá aqui. Mais de 50% de posse de bola pro Bahia no jogo? Sim, Bahia vai propor o jogo. E assim, ó, tem várias, é isso aí, tem várias, volta pra cá, tem várias previsões que você consegue entregar ali e você se cadastra e é muito louco. E você todo dia resgata moedinhas, e aí você pode vender as moedinhas quando você acumular. É top demais. A Inplay tá na descrição do vídeo e o link para se cadastrar e também aqui no QR Code que você só salva e vem comigo. Tamo junto? Me fala aí se você curtiu a Inplay, beleza? Valeu, Inplay, tamo junto. Galera, é o seguinte... O São Paulo acertou os salários. Hoje eu tô meio zoadão aqui. São Paulo acertou os salários. Acertou o direito de imagem. São Paulo não deve nada para os jogadores. Aí a coisa ficou legal, não ficou não? E então agora dá para ir pro mercado e contratar de novo. O São Paulo, claro, que no mercado da bola ele seria muito mais modesto, muito mais free de mão puxado, se ele tivesse devendo pros jogadores. Tipo assim, pô, você vai contratar o Giroud, mas tá me devendo aqui, né? Fica ruim pro elenco. Mas o São Paulo quitou tudo com o elenco, isso é notícia. E isso é sensacional. Se alguém amanhã ou depois São Paulo perder pro Bahia, por exemplo, não vai perder, São Paulo vai ganhar. Mas se perder pro Bahia, os caras não recebem, não estão sendo pagos. Estão sim, está em dia sim. Então isso já não é mais desculpa. E os jogadores do São Paulo, eu saio em defesa deles aqui, como eu tenho saído, porque os jogadores eu não vejo nenhum fazer corpo mole, nenhum. Nem o Luciano, depois que virou banco, eu tô vendo fazer corpo mole também. Já vi ele ser o cara mais tiriça do time, mas eu não posso afirmar que era corpo mole. Olhando hoje pro São Paulo, nenhum eu vejo fazendo corpo mole. Até o Wendel tava se esforçando ali, Luciano, caras que eu via que já não estavam tão na pegada, não me pareciam tão na pegada, sabe? Então eu acho que o São Paulo fez um golaço aí de acertar, é obrigação pagar salários em dia, direito de imagem, não tem nada que dever para jogador. Mas já que deve, vamos atualizar a realidade, tava devendo, pagou, caramba, que maravilha de notícia. E que não deixa atrasar mais, Belmonte. Casares, não pode atrasar mais. O São Paulo tem agora o Giroud oferecido. Antes de eu falar do Giroud, não é suspense, não.
é só para fazer um roteiro legal pro vídeo. Hoje vai ter como titular lá no Bahia, hoje que eu digo sábado, vai ser titular contra o Bahia o Rian Francisco. Muitos torcedores do São Paulo, eu inclusive, nós queríamos o Rian Francisco titularzaço do São Paulo. Talvez até titular do Caleri, talvez titular do André Silva. O Zubeldia não é esse cara. Rian Francisco pra ele é banco. E tá tudo bem, né, cara? Temos que respeitar a opinião do técnico. O técnico do São Paulo... Ruim ou mal, ruim ou bom, péssimo ou bom, não dá pra saber se o péssimo, bom, alguns acham péssimo, eu também acho, pode ser que ele consiga ganhar uma Libertadores, tudo isso é assunto, tudo isso é discutível. São Paulo pode ser o pior futebol das Américas e ganhar a Libertadores, nós sabemos que isso é possível. Ou é a camisa do São Paulo jogando lá. Então tudo é possível quando se trata do São Paulo de Zubeldia. Mas o Zubeldia, ele não está errando a escalação. Com a exceção do Cédric e Ferrarese juntos, lembrando que o Igor Vinícius está machucado, o Cédric estava machucado, então ele está dobrando de vez em quando laterais, e isso é muito ruim, é o único erro que ele está cometendo. No ataque tá indo bem, no volante tá certinho, na zaga tá certinho, sabe? Não tem nada de errado. O problema dele é a falta de repertório de jogo. Não é a escalação propriamente, até as substituições ele tá melhorando. Ele tá colocando o Matheus Alves, tá colocando o Rodriguinho, que entrou muito bem nos últimos jogos, está colocando o Rian Francisco, o Lucas Ferreira já virou titular, ele já trouxe o Luca pro São Paulo, que virou quase que um titular, aí se machucou. Então o Zubeldia não tá agora montando o time só lá pra trás. As críticas, elas foram muito válidas no momento da crítica. Agora, eu acho que o São Paulo ainda falta repertório. Não acho ele o técnico ideal pro São Paulo, não. Mas dá pra levar, dá pra empurrar com a barriga ali um pouquinho e ver o que o São Paulo vai virar. Mas ele deu uma melhorada, né? E o Rian Francisco vai jogar titular contra o Bahia, porque o André Silva está suspenso. E o Caleri segue machucado, acho que esse resto de ano não volta mais. Então o Rian Francisco vai jogar. E o Rian Francisco, ele talvez não agrade Zubeldia. Lembra que teve um boato que o São Paulo estava atrás de Fernando Zampedri, um centroavante de 37 anos, coisa e tal. Por quê? Porque o Rian Francisco não é um cara da confiança do Zubeldia. Então o São Paulo está sim no mercado para buscar um centroavante. O nome que surgiu antes foi aquele do Fulham. Será que eu vou lembrar o nome dele? Carlos Vinícius. Carlos Vinícius era um dos nomes que estava bem ativo no cotidiano das notícias do São Paulo. E agora começa a surgir o Fernando Zampedri. Só que aí aparece que o São Paulino recebe uma surpresa inacreditável de última hora e que é bombástica. A bomba. De última hora eu não acreditei, sinceramente, já vou explicar. O São Paulo renova com o Mike, lateral direito da base, Paulinho e também Igor Felisberto, que é outro lateral direito. O Igor Felisberto, a última informação que eu tinha era que ele já tinha renovado e que a multa rescisória dele era de 450 milhões, 500, era uma fortuna a multa rescisória. Mas o São Paulo consegue uma renovação com esses caras. Então o São Paulo, que hoje tem Ferrarese, que é zagueiro, tá improvisado, e o Cédric, que não deve nem jogar muito mais pelo São Paulo, sei lá, é um cara mais velho, já tá sentindo o drama que é jogar aqui no Brasil, sente a panturrilha. O São Paulo renova com o Mike e também com o Igor Felisberto, que são dois laterais direitos. E tem também o Ângelo, que é um lateral direito que pode ser vendido. Então o São Paulo tá cuidando mais ou menos do seu futuro, não tá não? São Paulo tá olhando pro futuro e falando, eu vou cuidar de você, meu futuro. Na base, pagando salários, e o São Paulo, inclusive, coloca todos os jogadores do elenco, todos, sem exceção, à venda. O São Paulo abriu e falou, ó, mercado, se vier com proposta boa, eu vendo qualquer jogador. Assim. Então, pode sair o Lucas Moura? Pode. Não deve, mas pode. Pode sair o Rian Francisco? Pode, e esse também deve. O São Paulo abre e fala, mercado, eu tô aqui. Só que o São Paulo não pode também abrir e vender por qualquer valor, então é isso que nós vamos ficar de olho. Mas a renovação de Mike, Paulinho e Igor Felisberto também é muito boa, né? E os dois reforços, segura aí, o São Paulo tem dois reforços para o jogo contra o Bahia e são dois reforços extraordinários para a atual realidade do São Paulo. São Paulo consegue trazer de volta o Cédric Soares agora. Dores na panturrilha, superou, vai jogar. O Ferrarese, que é um zagueiro, ele fez contra o Tadieres a pior partida que eu me lembro de um lateral direito no São Paulo. E eu gosto do Ferrarese. Você está ouvindo isso de um cara que gosta dele. Eu sou aquele cara que fala assim, ó, já que compramos o Ferrarese,
que é um ótimo zagueiro, temos Alan Franco Arboleda, temos o Sabino que veio, que é uma grata surpresa, não devemos comprar o Juan Tressoldi, que eu também gosto. Só que o Juan Tressoldi custa muito caro e o Ferrarese já foi o cara caro. A renovação do Alan Franco é cara. Então, dito isso, nós não precisamos nunca do Tressoldi. Já temos o Ferrarese para zagueiro. Lateral direito, não. Zagueiro, sim. E o São Paulo, nessa pegada, ele traz de volta agora o Cédric Soares, que está apto a jogar contra o Bahia. Hoje é quinta-feira, o Bahia é depois de amanhã, então agora é a hora de treinar mesmo. E o Cédric está de volta treinando já. Esse é o primeiro reforço e para mim é extremamente importante para pegar o Bahia na Fonte Nova. Nós temos que aproveitar o Bahia que de 7 últimos jogos perdeu 5. O Bahia perdeu no Brasileiro o último jogo, o Bahia perdeu a Libertadores ontem de virada pro Inter e está eliminado. Nós temos que aproveitar essa fase. Eu sei que o São Paulo é o time que recupera o defunto, né? São Paulo traz de volta quem quer que seja, e é o time da filantropia, o time que ajuda os outros. Mas também temos que ganhar do Bahia, e isso é um fato. E aí volta também o Luca. E aqui pra mim é fundamental. São duas peças hoje fundamentais pro time de São Paulo. Vocês viram que o Lucas Ferreira caiu de produção. Não está jogando mais tanta bola assim. E o E o Henrique Carmo, ele pega a vaga ali do Lucas Ferreira no decorrer da partida contra o Tadjeres e demonstra mais futebol. Então ele pode ser um titular para os próximos dias, sim, e eu não duvido nada que o Zubeldia já esteja, vai colocar ainda o Lucas Ferreira, mas já esteja pensando em 45 minutos Lucas Ferreira, 45 Henrique Carmo, fica a ponta direita ali meio coberta. Não vai ser o Cédric, então. Deve ser mesmo o Henrique Carmo e o Lucas Ferreira. E o Zubeldia está certo se fizer. Para a esquerda, não tendo Ferreirinha, apesar da volta do Oscar, nós precisamos de um ponta esquerda, que não pode ser o Oscar. O técnico Zubeldia colocou o Rodriguinho lá, mas o Luca, ele colocou até antes e o Luca entregou, ele deu resposta. Contra o Libertad na Libertadores, ele fez gol, inclusive, o gol da vitória foi dele, foi lindo de ver. Libertad ou contra o Alianza, não lembro qual que foi agora, mas ele fez. Libertad foi o Lucas Ferreira, Alianza foi o Luca, acho que foi por aí, né? E o São Paulo tem o Luca agora de volta na ausência de Ferreirinha. Então, se o São Paulo montar o time com Oscar, Luciano, Rian Francisco e o Luca, pode ser, mas pode ser também que ele coloque o Lucas Ferreira e Luca e Henrique Carmo fiquem para a opção. E vai ser extremamente importante porque o time do São Paulo está desgastado. O Oscar não voltou ainda. Os reforços são Luca e também o Cédric Soares. O Oscar pode até jogar, mas ele não fez ainda o trampo de campo. Quem fez o trampo mesmo foi o Luca e o Cédric. Então são dois reforços que voltam que devem ser titulares do time do São Paulo porque o Luciano deve fazer a meia e o Oscar ficar ainda, mesmo que volte, ficar no banco de reservas para recuperar de maneira gradativa. E aí ficou top, não ficou não? Gente, olha só, o São Paulo, ele tem a Superbet, eu já falo do Superbet e também do Giroud, só passar rapidinho a Federação Paraguaia. O que eu vi aqui no blog do São Paulo, até quero ler a tirinha aqui para vocês, é assim, ó, a tirinha é a seguinte. É assim, ó. A Federação Paraguaia sai em defesa de Bobadilla e fala até em ir à FIFA. Então, o que está acontecendo? O Bobadilla, ele virou um vilão pra muita gente aí no São Paulo, né? Muitos, esse Bobadilla e tal. Eu não sei direito o que aconteceu. Bobadilla tava ali, falou, o idioma do Bobadilla, não dá nem pra entender a palavra. Mas a verdade é que o São Paulo, ele está em defesa do Bobadilla. Mas aí o São Paulo é parte interessada, né? Você fala, o São Paulo está em defesa, dane. O São Paulo é defesa de qualquer jeito, seu jogador. Não é bem por aí. O Paraguai também sai em defesa do Bobadilla e o companheiro do Bobadilla, ele fala que essa treta do rapaz aí, do Tadjeres, que se incomodou bastante, ele partiu pra cima de jogadores do Paraguai quando estavam disputando a classificação para a Copa do Mundo. Venezuela, né, se não me engano. Então, da Venezuela e também do Paraguai, os caras jogaram, acho que é a Venezuela que é o país dele, e eles estão ali numa treta que já vem de longa data. Então, esse histórico nós não tínhamos. E a seleção paraguaia, os jogadores do Paraguai saíram mais em defesa do Bobadilla do que os próprios jogadores do São Paulo, que ficaram pianinhos ali. Mas eu achei legal a atitude, porque será que tem alguma história por trás que nós não estamos sabendo? E o cara tá meio de vingancinha com o Bobadilla ali? Eu não sei direito o que aconteceu, não. Mas eu acho que o Bobadilla, com certeza, ele não é esse vilão que estão querendo pintar aí. Se cometer um erro gravíssimo, tudo bem. É um erro gravíssimo, eu concordo. Tudo bem que eu concordo, não é que tudo bem, não tá nada bem. Mas eu concordo. Agora, também chegar e falar, acabou tua carreira, bacana. Não, também não, né? Eu acho que ele tem sim que ter alguma
Se ele cometer um erro gravíssimo mesmo, ele tem que ter uma punição. Ele tem que, inclusive, ajudar agora na causa. Anti-fome, por exemplo. Claro que sim. E o que é melhor dar o exemplo do que um cara desse agora ficar lutando pela causa, fazendo vídeos aí de exemplo e tal. Sabe, bonito, dá certo. Agora também acabou, não vai jogar mais. Para também, né? Então gostei, curti os jogadores do Paraguai, curti a seleção paraguaia. Tô torcendo pelo Bobadilha sem saber a verdade mesmo. Aqui é pura torcida minha, tá bom? Olha só, o Giroud, segundo o portal Avante Meu Tricolor, é o seguinte. O portal Avante Meu Tricolor postou isso daqui, ó. Portal Avante Meu Tricolor. Eu sou até amigo dos donos lá. Giroud, oferecido ao São Paulo. Atacante francês tem 2 gols na Major League Soccer, um deles é uma pintura, e eles colocam aqui. Então tem a matéria que o Giroud, o empresário dele, saiu oferecendo ele para os times. E um dos times é o São Paulo. Então o que acontece? O Giroud topou vir pro Brasil. Topou. Quer pro Brasil? Topo. Major League Soccer é Estados Unidos, sabe? É aquele futebol dos Estados Unidos que não sei se conta muito para alguém. Mas é o futebol dos Estados Unidos, para aposentar lá. Ele está com 38 anos. Ele tem aqui, eu até levantei as informações dele no Transfer Market antes de vir gravar esse vídeo. Ele tem hoje 38 anos mesmo e em setembro ele faz 39. Isso é importante, ele não tem 38. Ele tem 38 e todos os meses aí, 5 meses... 8 meses, sei lá. Vai fazer em setembro, ele faz 39. Ele é um atacante francês de 1,92 m, cabeceador que disputou 3 Copas do Mundo. Ele tem 9 jogos na Major League Soccer nesta temporada. De 15 possíveis, ele jogou 9. Quase todos, jogou bem, mais da metade. E aí ele fez 2 gols e deu uma assistência, tá? O Giroud, ele tem contrato na Major League Soccer até o fim do ano. Então ele pode assinar pré-contrato, mas a informação que nós temos aí é que ele realmente poderia vir pra cá agora. Ele foi oferecido já, inclusive, pra fechar. Viria uma transação assim baratésima, se bobear até de graça. E o salário dele, não acho que vai ser nada exorbitante, porque é um cara que tá com quase 39 anos. É um cara pra fazer aquele pivô. E aí, eu sou contra você trazer jogadores mais velhos até para ofuscar o Rian Francisco. Eu não vou chegar aqui e falar, não, porque é o Giroud eu gosto. Não. Mas se você tem uma realidade que o seu técnico não é tão fã assim do Henrique Cara, do Rian Francisco, e que também nós temos um Fernando Zampedri, tipo assim, quem é Zampedri? Né? Um cara de 37 anos, de 1,90 m, argentino que é pivô. Caramba, se tem o Zampedri e o Giroud, acho que não dá para comparar. O Giroud ganhou a Copa do Mundo. Eu lembro bem que ele ganhou a Copa do Mundo sem fazer nenhum gol, mas ele foi importantíssimo pro futebol do Mbappé, que tinha 18. Não foi a última Copa que a França perde pra Argentina. Foi na anterior. O Mbappé tinha 18, o Griezmann tava voando, os caras foram lá e ganharam a Copa. Tinha Pogba, Matuidi, Kanté, concordo. Pogba, Matuidi, não é qualquer time também, né? É uma seleção animal de ótima. O Kanté desequilibrava os jogos. Pogba é craque, o Matuidi joga muito. Aí você tinha na frente ali o Mbappé, que pra mim é o melhor do mundo desde os 18 anos. Aí você tinha o Griezmann, que é craque. E o Giroud de pivô, ele fazia o pivô para abrir os corredores. Então o São Paulo pode, poxa, se é para pegar o Zampedri, eu prefiro o Giroud. É nessa linha. É para pegar o Zampedri, eu prefiro o Giroud sim, e muito, e nem compara. E eu adoraria ver o Giroud jogando aqui pelo menos uma temporada para ver do que se trata. Claro, com formato pro São Paulo usar ele de pivô e não o São Paulo colocar ele para marcar lateral, como aconteceu com o Diego Souza aqui, né? Teria que ser um cara para jogar na frente e não ter a responsabilidade de marcar. Aí é um jogadorzaço, hein? Tá maluco. Aí é o Giroud, né, bro? É campeão de Copa do Mundo, não é qualquer um. Claro, com o Oscar, com o Luciano, vai ficando mais lento. Mas se jogar também com o Lucas Moura, o Oscar de meia, um Luca da vida, Ferreirinha, os caras saem voando. Ferreirinha e Lucas saem voando. É óbvio que se você tem um Oscar e um Giroud, você precisa de 2 pontas rápidos. Mas quem que corre mais com a bola no pé e faz mais jogada do que Lucas Moura e Ferreirinha, não é verdade? E na reserva, tem Lucas Ferreira e Henrique Carmo de um lado, e do outro tem o Luca agora, que começa a despontar pro futebol. Fora Luciano, André Silva e Caleri. Aí a seleção do São Paulo já estaria totalmente sacramentada, né? Garantida. A Superbet é o patrocinador que tá querendo aí colocar realmente uma cereja do bolo no São Paulo. Será que se o Giroud quiser ganhar 1 milhãozinho por mês, a Superbet vem e cobre? Esse é um jogador do nível do Oscar, não é verdade? Isso pra mim é indiscutível e o São Paulo tem tudo pra contratar caso o São Paulo queira. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto.
Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Ah, antes que eu me esqueça, vai lá. Vai na descrição do vídeo aqui agora, pega o link lá e se cadastra em Play e me fala o que você acha, beleza? Então, valeu!